Oi, gente, que a paz de Jesus esteja no coração de todos. É com muita alegria que a gente se encontra por aqui virtualmente, cheio de saudade e com esperança do encontro pessoalmente. Espero que todos estejam bem, com saúde, junto a seus familiares e amigos. E vamos dar início ao Evangelho do Lar da Família Cristã. Hoje, com a lição do livro O Ser Consciente, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E antes de começarmos a discorrer sobre o tema, vamos dando início à preparação com a prece da fraternidade, rogando a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, que possam nos dar sustentação no trabalho desta noite. Então vamos elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, nos conectando com todos os dirigentes espirituais do Lar da Família Cristã e vamos fazer a prece da fraternidade. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e bondade, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. O tema da noite é êxito e fracasso. Ele está no livro O Ser Consciente, da série psicológica de Joana de Ângeles. E vamos falar sobre a terceira parte, que é sobre problemas e desafios. O capítulo é 9, com o título Êxito e Fracasso. Então, na segunda parte, né, a gente tinha discorrido anteriormente sobre o quanto que é importante a emoção e como ela está ligada à nossa saúde. E agora a gente dá prosseguimento com esses desafios, também ainda focando principalmente o nosso ser emocional, para que tenhamos êxito, né? Trabalhar o nosso ego, enfim. Então, o estado, a benfeitora, ela coloca assim, que o estado normal da criatura é a saúde. Então, mesmo porque ninguém nasce, né, para ficar doente. E o corpo e a mente, elas estão ligadas no automatismo emocional. E dependendo da qualidade dessas emoções, a gente gera doenças ou gera saúde. Então, a gente fica desequilibrada ou mais no equilíbrio. E estamos aqui para conseguirmos alcançar de fato um futuro promissor, né? Sabemos, a gente está aqui para desenvolver a nossa saúde. O ser humano racional, ele compreende melhor as engrenagens da vida e aplica o que sabe para o proveito da autorrealização, ou seja, a realização por si mesmo. Então a gente precisa aprender a se olhar, a nos olharmos, né? E trabalhar aquilo que é mais necessário em nós. E da autoplanificação, que é a atualização do nosso potencial, né? Para a gente poder chegar no apogeu da saúde. Então, a saúde, portanto, é um estado natural do ser humano, não fossem as intempéries da vida com relação à mente e o corpo, então, ou seja, o emocional. E as heranças genéticas, os fatores psicossociais e as ocorrências familiares, né? E o convívio familiar e social que trazem desafios perturbadores e que desequilibram a nossa saúde.
Então ela coloca que se o ser humano fosse uma máquina, que se a gente não tivesse a missão de desenvolvermos o nosso potencial emocional e evoluirmos moral e espiritualmente, então, se a gente fosse uma máquina, não teria sentido a vida, porque nós apenas repetiríamos os padrões familiares anteriores. E aí não teria muito porquê de evoluir, que seria aquele caso do Caminho das Índias, né? Que a questão das castas, né? Se a pessoa nasce como um brahmane, então ele vai só se relacionar com pessoas brahmane de alto escalão. E todos os seus descendentes serão brahmanes também. Já os Dalits, né, na questão da casta lá do Caminho das Índias, aquela novela antiga, então são pessoas que desenvolvem trabalhos menos nobres, né, na concepção deles, porque uma limpeza, uma faxina, enfim, isso é um trabalho muito nobre. Porém, os seus descendentes ficam presos a isso e não tem possibilidade de mudar de profissão. Então fica sempre amarrado nessa profissão, sem possibilidade de crescimento profissional. Então, se a gente fosse uma máquina, a gente continuaria dando margem aos erros do passado, dos nossos antepassados, as heranças de doenças, ou as heranças monetárias, né? Então a gente continuaria persistindo nos mesmos equívocos cometidos pelos nossos antepassados, perpetuando os padrões negativos ou positivos, sem a possibilidade de evolução. Então, graças a Deus, isso não é possível. A vida não para, estamos sempre em movimento e nos movimentamos sempre para a angelitude. Então, a possibilidade de crescermos, de evoluirmos, ela é real. Então, ela coloca assim, ela fala da análise transpessoal, análise transpessoal, que foi desenvolvida por alguns psicólogos, não é da antiguidade, mas alguns psicólogos do começo do século passado, Jung, Viktor Frankl, Ken Wilber, Stanislav Grof, eles aderiram ao pensamento de Maslow, um outro terapeuta também, que diz o seguinte: o ser humano, ele necessita transcender a sua psique, conectando-se ao todo, ou a outras realidades mais abrangentes. Então, para a gente desenvolver, não ficar focado ou com cabresto, né? Abrir a nossa visão e ver além daquilo que está mostrando para nós. Então, é transcender essa vida também, é transcender o material e verificar o espiritual, o que está acontecendo, aquilo que a gente não consegue pegar, palpar, né? Então, a gente transcender. E, sendo assim, a análise transpessoal, ela possibilita que nós possamos reconhecer as nossas responsabilidades na causa e efeitos do percurso que a gente escolhe trilhar. Então, dependendo daquilo que a gente escolhe na vida, podemos produzir alegrias ou tristezas, resultado de nossas atitudes anteriores. Então, se a gente está passando por algum percalço, algum perrengue nesse momento, devemos olhar para trás e ver qual caminho nós percorremos para chegar a essa situação e estar sendo penalizado ou passando por momentos aflitivos ou momentos de doença, de não estarmos com saúde, com felicidade, com alegria. Então, é rever
os nossos passos e buscar transcender, ou seja, fazer de forma diferente. Então, sempre a partir de agora é possível fazer diferente, porque aquilo que já foi, já foi. Não tem mais como voltar para trás. Mas como dizia o Chico, a gente pode fazer um futuro diferente, começando a partir de agora. Então nós podemos mudar o nosso destino dependendo da nossa vontade de fazer a mudança. Então a gente pode escolher resultados melhores. E a partir desse raciocínio a gente pode ser mais feliz com outras escolhas, com escolhas mais acertadas. Então, pouco a pouco, a gente vai desenvolvendo, em todas as encarnações que a gente vai passando, a gente vai desenvolvendo as características da nossa personalidade, aumentando a nossa capacidade individual, melhorando algumas qualidades que estão ocultas, que não está tão consciente para nós, mas que as sementes já estão presentes. A semente divina, ela está em nós, né? O germe divino está em nós. Então, que possamos vivenciar o evangelho vivo. E assim a gente consegue transcender em muitos percalços, né? Gozando de mais alegria, mais leveza na vida, sabendo que somos responsáveis por aquilo que passamos. Ninguém é responsável pela nossa desdita ou nossa alegria. Nós somos responsáveis por aquilo que colhemos, né? Que semeamos e que colhemos. Então, e quando a gente se utiliza desses recursos, desses potenciais que muitas vezes ignoramos que temos. Então, aqui eu vou lembrar um pouco da sombra e da luz, né? A sombra, que é quando a gente olha no outro aquilo que nos incomoda. Isso quer dizer que dentro de nós temos também aquelas características não tão bonitas, só que a gente ainda não percebeu, não tomamos consciência ou não queremos perceber que fazemos aquelas coisas não muito legais. E a sombra do ouro, que é o contrário, é quando a gente vê nos outros qualidades. Então, nós admiramos a pessoa porque nossa, é uma pessoa muito bondosa, ou é um palestrante muito legal, que sabe divulgar, sabe explicar, enfim. Tudo aquilo que a gente admira no outro, nós também reconhecemos, né? Temos dentro de nós essas qualidades. E quando a gente reconhece que nós temos esse potencial, nós podemos também desenvolver e sermos tão bom quanto aquela pessoa que a gente admira, ou até mais. Porque nós podemos desenvolver essas características que muitas vezes a gente desconhece porque a gente não presta muita atenção na nossa vida, que é muito mais fácil prestar atenção na vida dos outros. Por isso que a gente vê mais defeitos nos outros do que qualidades, né? Então é muito mais fácil. Então, quando a gente se utiliza desse potencial, nós aumentamos essa possibilidade e podemos alcançar, né, a finalidade vitoriosa, né, seguir a luz, né, que vem lá do alto. E a benfeitora, ela coloca também, quando nós encarnamos, a gente vem para a Terra, nós temos um plano. Temos um plano, como diriam os aviadores, temos um plano de voo. Mas, quando a gente chega aqui, por conta da carne, né, por conta do processo, nós temos o esquecimento de muitas qualidades, muitas virtudes que temos e de muitos defeitos também. Então, quando nós encarnamos, nós esquecemos do que nós viemos desenvolver, né, as habilidades morais, principalmente.
que é ter mais paciência, que é aprender a perdoar, que é amar as pessoas, desenvolver mais a bondade, a gentileza, enfim. Então, de acordo com a nossa situação social, política e econômica, aí faz com que as pessoas, como nós esquecemos do que viemos fazer, faz com que a gente busque a satisfação nos prazeres. Então, tem uma linha, eu acho que chama hedonista, que tem as duas vertentes, ou é a dor ou é prazer. E o hedonista, ele prima apenas pelo prazer. Então, a gente nasce para ser feliz. Isso é verdade, nós nascemos para ser felizes, sermos felizes. Mas a gente deve desenvolver a felicidade num plano mais moral do que material. Então, de acordo com a nossa situação financeira, principalmente, a gente busca muito a satisfação nos prazeres, evitando a todo custo a dor. Então, a gente não quer saber de dor nenhuma, que não seria tanto, eu não vou dizer assim, uma dor física, mas poderia ser evitar... como que eu posso dizer? Agora deu um branco. Abrir mão de algum prazer em favor de alguém ou de algo mais nobre, que vai trazer mais felicidade lá para frente. Então, evitar o prazer, a gente quer o prazer a curto prazo e o sofrimento a longo prazo. Então, devemos fazer o contrário, o sofrimento a curto prazo. Então, eu deixo de sair para tomar conta de alguém, enfim. E eu tenho prazer, um sofrimento a curto prazo e um prazer a longo prazo, porque eu fico muito satisfeita com a atitude que eu tive. Então, isso compensa muito mais do que um passeio, uma saída na night, enfim, né, as bebidas, os excessos que a gente costuma fazer. Então, é essa dificuldade que a gente tem de evitar, de encarar a realidade, porque muitas vezes o trabalho nos chama, mas a gente prefere o gozo e o descanso. Agora não, agora não. Então, conforme a gente vai amadurecendo, essa insatisfação vai aumentando e vai se avolumando, e a gente vai deixando de ter de manter esses prazeres materiais, deixar ele no alto, né? Então ele já não preenche mais a nós. Isso é de acordo com a maturidade do desenvolvimento do ser, né? Não, tem alguns seres que já vêm mais desenvolvido moralmente e que abrem mão tranquilamente dos excessos que a gente costuma fazer. E busca mais e tem mais interesse pelo social ou pelo moral, desenvolver aquilo que vai acrescentar na vida, né? Que vai ser bom. Então, quando normalmente a pessoa está muito voltada aos prazeres materiais, vai chegando um momento que isso já não vai mais preenchendo, satisfazendo internamente, e a frustração vai tomando conta, vai dando lugar, e aí vai dando lugar aos desequilíbrios de toda sorte, que se manifestam pela angústia interna, né, que vai refletir até nos relacionamentos interpessoais, que é aquela questão que a gente espera que o outro nos faça feliz, sendo que essa responsabilidade da felicidade, ela cabe a nós e não a ninguém mais. Mas a gente tem tanta preguiça de se amar que a gente espera o bom dia do outro, um eu te amo do outro,
que o outro nos elogie, fale, ai, como você tá bonita hoje, como você tá lindo, enfim, tá bem vestido. Não que a gente que não deva fazer isso, elogiar as outras pessoas, mas quando a gente depende da nossa alegria, do nosso equilíbrio, depende do outro falar um bom dia ou um elogio, a gente precisa parar e rever a situação, rever a vida, porque a vida depende de nós, a nossa vida cabe a nós, só nós vamos responder por ela. Então não adianta falar a culpa do marido, do namorado, do filho, é disso, daquilo. Nós somos responsáveis pela nossa alegria. Quando o outro colabora, a alegria é dobrada, fica melhor. Mas somente nós, quando a gente consegue ultrapassar, conquistar, ter uma conquista interna, né? Nossa, eu superei determinada situação, aí é uma felicidade enorme quando a gente supera alguma coisa, supera um medo, supera uma doença, supera um desafio. Então, é nesse ponto que a nossa benfeitura vem falando para a gente prestar mais atenção em nós, né? E darmos mais sentido à vida, nessa superação que é interna, que muitas vezes não é aplaudida por ninguém, apenas por nós, que nós sabemos o que nós passamos. Como diz o dito popular aí, a gente sabe onde o calo aperta, né? Então, nessa busca do sucesso, a pessoa imatura, ela faz da competição um meio aceitável para se destacar do outro, né? Lançando mão, às vezes, de um comportamento desleal, só para se sentir admirado pelos outros. Então, o vencer é mais importante do que ser. Então, essa divisão de ocorrências que ela coloca, a divisão de ocorrência, a interna e a externa, então resultará em infelicidade, porque perturba o senso de avaliação e de consideração da realidade, porque talvez ferindo profundamente a pessoa. Por quê? Para que eu seja admirado, muitas vezes eu posso ser desleal e eu sei disso. Então, se eu venci uma corrida, por exemplo, eu sei que eu lancei mão de artifícios. Então, eu sou aplaudida pelas pessoas porque eu venci. Então, por fora, estou bem bacana, né? Todo mundo me admira. Mas internamente eu sei que eu não fui verdadeira, eu não fui legal. Então, eu vou conflitando os meus sentimentos e as minhas emoções. E vejo que eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer mesmo. Então, a busca pelo sucesso exterior, como se fosse a coisa mais importante da vida, muitas vezes a gente falando mal, denegrindo a imagem do adversário e exaltando a nossa própria imagem para tomar o lugar do opositor, que muitas vezes nem sabe que ele é um opositor, nem sabe que é um adversário. O outro pensa que é amigo e a gente não está sendo amigo dessa pessoa. E porque a gente precisa da aprovação externa. E aí fica aquela disputa interior, né? Não fica harmonioso, porque eu sei que eu ganhei, mas não foi com méritos honestos, né? Então fica difícil de evitar também esse sentimento. E a gente sabe que na vida nós somos, vamos dizer, substituíveis, né? Mas existe uma troca de lugar, né? Então, se sai um, no trabalho sai um, vem outro. Ele não vai fazer igualzinho a mim, mas vai fazer a mesma tarefa. Porque eu tenho a minha personalidade, o outro tem a dele. Cada um vai fazer de um jeito, mas vai acabar fazendo a tarefa. Ou se eu troco de namorado, por exemplo,
não é a mesma pessoa, mas a tarefa, né, quando um sai de cena, a função vai ser exercida é a mesma. Então a gente também tem que aproveitar e pensar, vai trocar 6 por meia dúzia, troca um marido mais ou menos por um outro menos menos, porque o defeito ou o problema não está no outro, está em mim, que muitas vezes não sei lidar com a frustração e não sei lidar com um não, né, uma falta de admiração exterior, porque eu não estou me valorizando, infelizmente. Então, a vitória de hoje, num cenário de desonestidade, pode ser a introdução de sofrimentos das lágrimas de amanhã. Ou seja, né, aquelas pessoas que participavam das nossas festas, das reuniões recreativas, que nos admiravam, né, quando descobre que tem uma coisinha errada que a gente não venceu por mérito próprio, elas começam elas se afastam, né? Elas mudam o comportamento. Então aí vem as condenações, né? Enquanto estava tudo bem, né, a gente é aplaudido. Quando não fica tão bem assim, então os comportamentos mudam, os sorrisos passam a se tornar um sorriso de desdém, né? Os aplausos, uma condenação. E por isso que a gente não deve julgar também ninguém, porque todos nós já passamos por essa situação ou passaremos por isso nessa encarnação, né? Ou já passamos, ou vamos passar, ou já fizemos em outras encarnações também. Então, estamos aqui sempre, a evolução é feita em espiral, então a gente vai e sobe, né? Sempre vai, você vai subindo, vai na espiral, repassando por perrengues que passamos anteriormente para poder solidificar o aprendizado. Então, o julgamento não deve ser feito de hipótese nenhuma, em nenhuma situação, porque nós podemos passar por esse período, por uma avaliação ruim também, né? A gente pode pisar na bola. E então mantenhamos o não julgamento, a generosidade para com os atos alheios, né? E compreender as pessoas, que cada um está num nível de conhecimento, de aprendizagem. E aqueles que sabem mais ajudam os que sabem menos. E mesmo aqueles que sabem menos são os nossos professores. E nós também, muitas vezes, somos alunos e muitas vezes somos professores. Então, está tudo trocando de posição. A vida é uma troca também. E como a benfeitora ela coloca, somos nossas necessidades. Então, é bem profundo isso, né? Nós somos o que somos, né? Nós somos as nossas necessidades. Aí ela coloca também a respeito do psicólogo americano pragmatista, que é o William James, que ele classificou os seres humanos em biotipos, né? Esse William James, ele classificou os seres humanos em espíritos fracos e espíritos fortes. Aí ela coloca também nesse capítulo sobre o psiquiatra Ernesto Kreshmer. Eu não sei se eu falei direito, mas enfim. E ele considerou as personalidades das pessoas de acordo com o tipo físico, o biotipo. É muito chique isso, né? É muito estranho isso. Mas eu acredito que não pegou, não, a moda não pegou. E ele classificou de acordo, deixa eu ver aqui, em 4. Na verdade, no livro, no texto, ela colocou 3 tipos. Mas aí dei uma pesquisadinha e achei 4 tipos. E ele coloca assim, o leptossômico. A compleição dessa pessoa é uma pessoa magra, com os braços longos, pescoço alto e queixo afundado. Ele coloca que é tipo Dom Quixote, que é uma pessoa tímida, hipersensível
e apresenta sentimentos e emoções depressivas, mas também é excêntrico e tende a viver em seu próprio mundo de fantasia, né? Meio lunáticozinho. Tem um outro biotipo que ele coloca, que é o do gordinho, né? Que é epícrico, que é descrito como uma pessoa gordinha com barriga. E ela possui a cabeça esférica, a face redonda, acho que sou eu aqui, né? Pescoço e membros curtos, e dedos curtos e grossos, já foge um pouco. E essa pessoa ela tem um temperamento quente, é extrovertida, alegre, bom por natureza e é uma pessoa mais prática com os pés no chão. Até aí, até quase que me identifiquei. Enfim, aí cada um vai se identificando aí. E tem o tipo atlético, ou quadrado, né, que tem os músculos fortes, ossos duros e fortes também, ombros largos e cintura estreita. E o temperamento dessas pessoas está associado à severidade, uma pessoa mais rígida, mais uma frieza emocional e agressiva, com agressividade. E essas pessoas são altamente competitivas. Isso no estudo do Ernest Kretschmer. E tem o quarto tipo, que é o displástico. Esse displástico, ele é mais raro, porque tem todas as proporções do corpo, elas são desequilibradas, e conforme apropriado, seu temperamento também é desequilibrado. Esse tipo, de acordo com as observações de Kretschmer, está associado aos distúrbios endócrinos e com muita frequência a esquizofrenia grave. Só que, face a essa tal conclusão aí do Kretschmer, ele afirmou sim que há espíritos esquizoides, né, com falta de interesse em relações sociais e tende ao estilo de vida solitário e ciclotímicos, que é a alteração do humor, né? Esses ciclotímicos têm alteração do humor, aquele bipolar, é um bipolar leve. Então, tipo assim, ele acorda de manhã e, ai, que dia maravilhoso, tem toda a programação pro dia. Aí cai uma gota de café na mesa, já revira tudo, já não é, o dia já ficou ruim, já estragou, o mau humor já toma conta. Então, esses são ciclotípicos que variam muito, tem aquela labilidade de humor. Uma hora tá bem, outra hora nem tanto. E o Carl Gustav Jung, ele considerou os tipos das pessoas como dois tipos, introvertidas e extrovertidas. Ponto. É forte e fraco, introvertido e extrovertido. E a benfeitora, ela coloca, de qualquer modo, né, com todo esse estudo, todos têm uma necessidade em comum, que é: os fracos precisam se fortalecerem e os ciclotímicos precisam se harmonizarem. E os introvertidos precisam se exteriorizarem. Então, é simples. Se a gente está seguindo o caminho da tristeza, a gente tem que fazer alegria. A gente vê aonde que está pegando para fazer a mudança. Se eu tenho essa labilidade de humor, eu preciso harmonizar e ficar mais no positivo, mais bem-humorada, com mais sorrisos, do que ficar deprimido ou triste ou agressivo. De qualquer forma, qualquer biotipo que existe nos seres humanos, é necessário ter equilíbrio. É simples assim, é sempre melhor se harmonizar, buscar o caminho do meio. E somente, né, investigando o mistério do passado, que possibilita o encontro, né, das causas geradoras dos problemas atuais.
que aí a gente entra com a transpessoal, que pode buscar um pouquinho até encarnações anteriores. Mas muito dos nossos males acontece nessa encarnação mesmo, tá? Que são geradoras do traumas, geradoras dos problemas atuais. Então, no processo psicoterapêutico, o nosso inconsciente ele vai liberando aos poucos para o subconsciente as informações do conflito, que geraram esse trauma, né, que deixa a gente mais tensa, mais ansioso, mais deprimido. E as interpretações de sonhos colaboram muito, porque quando a gente dorme, a gente libera, né? Libera a censura. E os sonhos são vão passando informações, às vezes, muitas vezes parecendo desconexas, mas vão passando informações de traumas vividos anteriormente e que possibilitam dessa forma a liberação de sentimentos que estavam reprimidos e muitas vezes proporcionando aquela sensação de alívio. Quando a gente consegue reconhecer, nossa, é tipo assim, nossa, então foi isso. Ah, legal, pronto. Aí tem um alívio, né? Porque a gente reconheceu aonde que traumatizou, aonde que conflitou e a gente pode corrigir. Só através do autoconhecimento a gente consegue corrigir os nossos defeitos, né? E assim a gente vai seguindo, né? Porém também, né, a terapia ela não faz muito milagres, né, mas porque nem sempre é possível encontrar as raízes das nossas doenças, porque elas estão profundamente enraizadas e registradas no espírito, que são consequências das nossas encarnações passadas. Então, tudo que acontece conosco, nessa personalidade, vai ficando registrada no espírito. E muitas vezes se manifestam. E aí, às vezes, a gente nem sabe, por isso que a gente não sabe o que está acontecendo, o porquê que a gente tem uma fobia, e nessa encarnação não aconteceu nada para ter essa fobia. E aí, muitas vezes, a gente pode estar lá atrás, enraizada em segunda, terceira, sei lá, quarta encarnação passada, e a gente não consegue chegar. Porém, a gente já sabe que pode trabalhar tipo nos antônimos, né? Se eu tenho medo, eu preciso exercitar minha coragem e enfrentar os meus medos. E assim, né, uma análise transpessoal também ela nos ajuda a liberar dos tabus, inclusive da visão distorcida da realidade, que deixa de ser exclusiva, né, a exclusiva expressão terrena. Então, tudo que acontece aqui é só aqui, não. Tem coisas que a gente trouxe lá de trás. E aí a gente pode transportar para a nossa vida imortal, porque é precedente do corpo, né? Que o corpo, ele morre. E a alma, ela se liberta e vai viver em outras paragens, né? Então, assim demonstra o êxito, né, o triunfo ou fracasso e o insucesso. Eles não se apresentam conforme a nossa proposta social imediatista, mas ela é mais significativa e poderosa. Então, qualquer coisa que a gente consiga vencer, pessoalmente, né, eu venci um medo. Nossa, isso não tem preço, não tem o que pague essa satisfação e esse sucesso. Mas também, se a gente não consegue, a gente não pode ficar também triste porque não conseguiu, porque tudo é um processo. A gente não conseguiu agora, mas mais para frente a gente pode conseguir. Então, é bom esclarecer que o sucesso material também, né, que às vezes a gente pensa que o sucesso é só
ter casa, carros, iates, uma vida social movimentada, atribulada, e não é por aí. Então é bom esclarecer que o sucesso material, ele pode significar o fracasso emocional e espiritual. E às vezes o que não parece ser bem sucedido faz parte da vitória sobre si mesmo, que é o self, né? A gente faz parte da vitória sobre nós, né? Sobre o eu mesmo. E as paixões e as pequenezas, né? Então a gente vence as nossas paixões e as coisinhas miúdas, que muitas vezes a gente dá muita importância. Então isso é uma opção para o crescimento interior. Então, ao invés da gente se empenhar em juntar moedas e títulos que não acalmam as emoções nem pacificam as ambições, a gente deve amealhar, sem dúvida, o crescimento interior, né? As vitórias internas. Então, a gente necessita, sem dúvida, de viver uma vida saudável, de conformidade com o nosso grupo social, ao qual nós nos encontramos inseridos. Então, é saber o nosso real tamanho. E a gente não é uma conformação de eu não vou progredir, mas a gente perceber, hoje eu posso comer ovo e amanhã dá para comer um peixinho. Então, ok, eu estou feliz na minha situação, porque eu sei o meu real tamanho, estou feliz e posso desenvolvendo mais, eu posso ir crescendo mais. Então, o nosso sucesso ele não pode ser medido pelas nossas contas bancárias e nem pelo prestígio e destaque político. Do mesmo modo, a gente não é verdade definir que a gente é fracassado por não possuir uma conta bancária gorda e não possuir títulos de doutores ou de especializações. Então, homens e mulheres plenos, vitoriosos de todos os tempos, né? Eles se venceram, completaram-se, sem qualquer tipo de conflito, porque eles optaram pela realização interior, respeitando todas as aspirações e direitos dos demais indivíduos. Cada um faz o que quer, né? Cada qual. E não impondo aos outros que fazer aquilo que não quer, mas impondo a si próprios a autorrealização, que proporciona a saúde. Então, temos aqui pessoas vitoriosas que venceram o conflito, Jesus, né, Francisco de Assis, Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, aí o Gandhi, todos se superaram e buscando a própria saúde e a felicidade interna, né? Então, embora a gente muitas vezes queira ser reconhecido, mas a vitória ela está realmente naquilo que, quando a gente transcende o material. Então essa é a verdadeira vitória, e a gente não está ligando pelos sacrifícios. Então a visão transpessoal, finalizando já o tema, a visão transpessoal do êxito e do fracasso, ela está inserida na pessoa, no interior da pessoa real, harmonizada consigo mesma e com as outras pessoas, com a natureza e com a vida. Então ela não exige nada de ninguém. Êxito é encontro, enquanto fracasso é domínio do ego. Quando eu venci, é porque eu me encontrei. Se eu acho que fracassei, é o ego que está me dominando. O êxito, ele gera paz, e o fracasso inquieta. Autoanalisando-se, cada qual se descobre assim, dando-se conta do triunfo ou do insucesso, podendo recomeçar
Sempre a gente pode recomeçar para alcançar o êxito e nunca o fracasso. Então, essa é a mensagem do capítulo 9 do livro Ser Consciente, de Joana, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, com o título Êxito e Fracasso. Espero ter podido contribuir com esse tema e vamos refletir um pouquinho mais para que a gente possa desenvolver mais as nossas potencialidades, que somos dotados de muitas. Muita paz a todos. Então vamos caminhando para as vibrações, nos conectando a Deus, a Jesus, aos mentores do lar da família cristã, para que possam levar essa energia, esse amor, essa luz para todos os lugares que estiverem necessitando de vibrações de amor e de carinho. Então vamos vibrando pela paz do planeta, para que todos possam governar com justiça, com amor e caridade. Vamos vibrar pelos governadores do Brasil, pelos dirigentes de todos os países e seus assessores, envolvendo em muita luz, para que governem também com justiça, amor e caridade. Vibramos também muita luz para todos os espíritos encarnados, para a saúde de todas as doenças, pelos hospitais, para que todos aqueles possam receber o atendimento médico necessário. Vamos vibrando pela velhice, para que seja amparado pelos seus familiares ou por alguma instituição. Vamos vibrando pelas crianças, para que também sejam bem cuidadas pelos seus pais, seus parentes, ou até mesmo em alguma instituição. Vamos vibrar para que todos possamos ter residência, ter um teto para nos abrigar. Vamos vibrar pelo pão nosso, pelo trabalho honesto, para que todos tenham onde dormir, onde comer e onde repousar. Vamos vibrar por todas as casas de orações. Também vamos vibrando pelos nossos familiares. Vamos vibrando para aquelas pessoas que estão desencarnando, que elas possam ser recebidas pelo plano espiritual com festa, com amor, com respeito. Vamos vibrar também para todos os que estão encarnando com missão ou simplesmente para corrigir algumas coisas. Vamos vibrando por todos os lares. Vamos vibrando pelos trabalhadores da saúde, por todo tipo de trabalhador. Vamos deixando também uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa levar aonde se faça mais necessário. Que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. E assim, continuando elevado, com pensamento elevado, vamos agradecendo a oportunidade do Evangelho da Noite, fazendo a prece final, agradecendo a Deus e a Jesus. Então vamos terminando uma prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está
estás em todo lugar. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra quanto no espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida em que perdoamos aos nossos ofensores. Jamais nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o poder, o reino, a glória, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos terminando mais um Evangelho, agradecendo a oportunidade de poder colaborar de alguma forma, rogando a Deus e a Jesus que a gente possa nos encontrar em breve, com felicidade, com muita alegria e felicidade. Que todos tenham uma ótima semana e até a próxima, se assim Deus permitir.